Shalom, Haverim. Erev Tov. Boa noite a todos. Que o Eterno os abençoe e os guarde. Nós estamos esse dia para a última aula, a aula final, Sufit, aula Sufit, Shiur Sufit, do assunto Gemátria. Esta será a sexta e última aula do assunto Gemátria do módulo 3. Após essa aula, continuaremos no módulo 3, porém, em outro assunto. O assunto Gemátria, nós vimos várias palavras com raiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E hoje finalizaremos com chave de ouro, com a raiz 9. Então, as raízes na Gemátria é de 1 a 9. E selecionamos algumas palavras. E vai ser bem interessante essa finalização. Eu espero do fundo do coração que você tenha entendido o assunto Gemátria, que faz parte de uma das quatro formas de se estudar as escrituras, o chamado em hebraico Pardes. O Pechar, que é o simples, você lê o que está escrito e o que está escrito você entende, é o simples. O Remes, que são as parábolas, ou seja, histórias contadas em que o objetivo não é o simples, não é o que a história diz, e sim o que está por trás dessa história. Normalmente uma história que não tem muito sentido, mas tem algo a ensinar. O Adrashá, que é a profecia, que é o estudo da profecia, a terceira forma de estudar a escritura. E a última forma, a quarta forma, é o Sod. Aí forma a palavra Pardes, Pechar, Remes, Drachá e Sod. O Sod quer dizer oculto, escondido. A Gemátria faz parte do estudo do hebraico do Sod, daquilo que está por trás do texto. E nós vamos continuar nesse módulo 3 estudando o Sod. E vamos estudar na próxima aula a iniciação da S, sequência, L de letras, equidistantes. S, L, E. Sequência de letras equidistantes. Mas hoje vamos finalizar a Gemátria. Muito bem. Do fundo do coração, eu espero que você tenha entendido esse assunto, que você tenha aprendido. Se você não conseguiu entender, volte para a primeira aula, faça perguntas no próprio canal, na própria aula sobre Gemátria. Se tiver alguma dúvida ainda, e vamos tentar esclarecer. Eu acredito que, pelas aulas que tivemos, dá para se entender perfeitamente. Porém, se ficar qualquer tipo de dúvida, vocês podem fazer as perguntas no canal, tá? Então vamos para a primeira palavra nessa noite com raiz 9. Uma palavra simples, muito simples, com duas letrinhas, o Het. Aqui você vê o Het e aqui você vê o Yud. Muito simples essa palavra. Chai. O Het, ele tem valor numérico 8, como todos vocês já sabem. E o Yud tem valor numérico 10. Quando eu somo 10 mais 8, eu tenho o valor numérico da palavra vida. Chai. Chai quer dizer vida. Chai. 18 é o valor numérico da palavra vida.
O valor numérico da palavra amor, ahavá é 13, raiz 4. E o valor numérico da palavra vida é 18. 1 mais 8, 9. Então aqui eu tenho a raiz. Aqui eu tenho a raiz da palavra vida. Vida tem raiz 9. Rai, vida. Então a vida que vem do eterno, não existe vida que não venha do eterno. Todo fôlego de vida, toda a vida vem de Adonai. Ninguém se autoexistiu, apenas ele. Ele é a própria vida. Ele é que concede vida aos seres humanos, aos animais e aos vegetais, a natureza. Rai, vida. Então, vamos ver palavras associadas à vida, porque é assim que é o estudo da gemátria. Vamos ver palavras com raiz 9 e automaticamente nós vamos fazer uma correlação entre elas, como sempre fazemos com as demais palavras, com as demais raízes. Raiz 1, raiz 2, raiz 3, raiz 4, 5, 6, 7, 8. Então vamos fazer uma correlação da forma como sempre vemos estudando com outras palavras com raiz 9. Então vamos para a próxima palavra. Agora uma palavra com três letras. Essa palavra com 3 letras é uma palavra muito utilizada nas escrituras sagradas. Inclusive, ela aparece desde o princípio, desde o livro de Bereshit. Bereshit em hebraico quer dizer, em português a tradução é no começo, no princípio, ou em grego, Gênesis, como está nas Bíblias em português. A palavra Gênesis é uma palavra grega. A tradução de Bereshit, literalmente para o português, é no princípio. Essa palavra que tem 3 letrinhas, o Shin, o Bet, som de B, porque eu tenho aqui o Dagesh, essa bolinha aqui no meio, então vai ter som de B e não de V. E por último, o Tav. O Tav, som de T no final. Tá? Então eu tenho aqui Shabat. Não Shabati. Só se tivesse um Yud. Mas como eu tenho o sufit, ele tem que ler junto com a penúltima letra. Então, Shabat. A palavra Shabat quer dizer descanso, repousar, descansar, se sentar. São várias palavras agregadas a Shabat. Outra palavra também que está associada a Shabat é Shavua. Shavua quer dizer semana, porque é o Shabat. O Shabat é que marca a semana, o ciclo semanal, é o ápice da semana. O Shabat é o ponto alto da semana, é o final de um ciclo e dá início a um outro ciclo. O ciclo semanal de 7 dias. 7 é o número da perfeição, porque foi em 7 dias que todo o universo passou a existir e funcionar. O Eterno deixou em 6 dias tudo funcionando.
E no sétimo, ele celebrou, ele descansou e ele abençoou e santificou o sétimo dia, chamado em hebraico Shabat. A palavra Shabat também está associada à palavra Sheva, que quer dizer 7. Porque é de 7 em 7 dias. O primeiro dia da semana é o Yom Rishon, que é o domingo em português. O segundo dia é a segunda-feira, o nome já está dizendo, segunda, segundo dia. Terça, terceiro dia. Quarta, quarto dia. Quinta, quinto dia. A sexta-feira é o Yom Shishi, ou seja, o sexto dia. E o sábado é o único dia que não tem a palavra Yom, dia. O sábado, ele é Shabat, a palavra Shabat em hebraico, sábado. Porém, quando eu trato de Shabat, nós vamos já fazer a soma. Quando tratamos de Shabat, não se pode confundir com o sábado do calendário gregoriano. O sábado do calendário gregoriano inicia à meia-noite da sexta-feira e termina à meia-noite do sábado. Porém, o Shabat dito na Escritura Sagrada, que o Eterno abençoou, santificou e, inclusive, ele escreveu com a sua mão na primeira tábua que ele entregou para Moshe Rabbeinu, Moshe nosso mestre, ele entregou para Moshe as duas tábuas. E na primeira tábua, no quarto pronunciamento, ele escreveu Zahor et Yom HaShabbat lekadisho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. É o único mandamento que aparece o termo Zahor, ou seja, lembra-te. Lembra-te. Porém, esse Shabat que estamos tratando, que estamos falando, que a Escritura fala, que o Eterno convida o ser humano a honrá-lo pela criação, inicia ao pôr do sol da sexta-feira, porque a Escritura ensina que o dia inicia ao pôr do sol e finaliza ao pôr do sol. Normalmente 6 da noite, em alguns lugares, em algumas épocas do ano 15 para 6, 5h30, 5h20, em algumas épocas do ano, em alguns locais 6h10, 6h20, 6h30, depende da estação do ano, da época do ano e do local. Pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado do calendário gregoriano. Esse é o Shabat, esse é o sábado. Vamos fazer a soma e chegar ao valor numérico da palavra Shabat. 400 é o Tav, 2 é o Bet e 300 é o Shin. Então eu tenho aqui 702. O valor numérico da palavra Shabat é 702. Ora, qual a gemátria da palavra Shabat? Qual a raiz, melhor dizendo, perdoe-me, qual a raiz? Gemátria é tudo isso que vocês estão vendo, tanto o valor numérico como a raiz. Qual a raiz da palavra Shabat? Eu somo 7. O 0 eu não coloquei aqui na soma porque não tem valor nenhum, né? Então eu vou somar 7 mais 2. Você pode somar 7 mais 0 mais 2, mas vai dar no mesmo. 7 mais 2 eu tenho 9. Perceba que a mesma raiz da palavra vida, Rai, é a mesma raiz da palavra Shabat. A mesma raiz da palavra vida é a mesma raiz da palavra Shabat. O Shabat é a celebração, é o agradecimento a Adonai pela vida humana. Não só pela vida humana, mas por toda a vida que existe para o ser humano, ao redor do ser humano. Seja animais, vegetais ou qualquer outra vida que exista, né, para o ser humano.
seja uma árvore que produz um fruto, seja uma árvore que produz uma sombra, seja a água que nós usamos para bebermos, ou seja, para a manutenção da vida na terra, ou seja, qualquer, inclusive os animais também, que fazem parte do nosso dia a dia. Tanto é que o próprio Eterno declara, ele mesmo escreveu em Shemot, Êxodo, Shemot, capítulo 20, que são os famosos 10 mandamentos, ele mesmo escreveu que no dia de Shabat, nem mesmo os nossos animais devem trabalhar. Por quê? Porque eles também fazem parte da vida. Eles também fazem parte da vida. Eles também devem celebrar a vida. Por isso o Shabat tem a mesma raiz da palavra Chai, vida. A celebração do Shabat é a celebração da vida. É uma festa, como diz o livro de Vaikra, capítulo 23. O capítulo 23 de Levítico, Vaikra, descreve as 8 festas de Adonai, do Eterno. E a primeira das festas é o Shabat. Está escrito, você pode ler. Estas são as festas de Adonai. O primeiro é o Shabat. Shabat, eu coloquei sábado, porque é a tradução, a única palavra em português, né? Quando eu falo Shabat, eu falo sábado, a tradução, você está entendendo que está falando do dia. Mas a palavra Shabat, eu coloquei 3 de vários significados. Descanso, deleite e repouso. Assim como 7, como semana, como sentar, como esperar, né? Como ter esperança, sheber, ter esperança, tem a ver com a palavra Shabat. São todas que fazem parte da raiz da palavra Shabat. Vamos para a próxima palavra. Olha que interessante essa palavra, também muito fácil, muito simples de ler, porque tem apenas duas letras. A primeira letra é o mem, e a segunda letra é um sufite, é o nun sufite, som de N. N a gente sempre fala com a boca aberta no final. Essa é a diferença do som de N para o som de M no hebraico. No português não temos como diferenciar o N do M quando falamos, mas no hebraico sim. Aqui eu tenho man, não mam, man, com a boca aberta, man. A palavra man é uma palavra que foi retirada de uma frase. A frase é a seguinte: Manhu, o que é isto? Quando o povo estava no deserto, o povo de Israel estava no deserto, quando saiu do Egito, o Eterno providenciou alimento diário para o povo. Ele enviava dos céus, e quando o povo acordava de manhã cedo, saía das suas tendas, eles viam ao redor do acampamento, das tendas, que o chão estava coberto com um alimento estranho, um alimento que não é da terra, que não é do planeta. Algo que realmente caiu literalmente do céu. E por isso eles disseram: Manhu,
o que é isto? E o próprio povo, está escrito no livro de Shemot, no livro de Êxodo, que o próprio povo passou a chamar esse alimento de man. O próprio povo, está escrito, o próprio povo passou a chamar o alimento de man. Por quê? Porque tem a ver com a frase manhu, o que é isto. Então, a palavra man, sozinha, sem o ru, manhu, só a palavra man, passou a ser o nome do alimento. E até os dias de hoje, na língua hebraica, essa palavra é usada. A palavra man é usada como ração, uma ração diária. Se você vai comprar ração para o seu cachorro, para o seu gato, ou se você tem uma ração diária que você come, ou seja, o mesmo alimento, a mesma quantidade regrada, o mesmo alimento, a mesma quantidade diariamente. O nome disso é ração. Não pensa que ração é só para bicho, não. Ração é algo diário que se come numa quantidade regrada, numa quantidade exata todo dia. Por isso o nome é ração. A palavra man até hoje é ração. 40 é o valor numérico do mem, e 50 é o valor numérico do num. Ora, 40 mais 50, eu tenho o valor numérico 90. O valor numérico da ração, do man, do pão que desceu do céu, e já vamos explicar sobre isso, não se preocupe, não era pão em si, não é pão, vou explicar para vocês. 90. Então, qual a raiz? Muito fácil a raiz. A raiz não precisa nem pensar, né? Porque o zero não tem valor. Então, é 9. 9 mais 0, 9. A mesma raiz de vida, a mesma raiz de Shabat é o man. Vocês vão dizer, eu entendo que o man, ele tem a ver com a vida. Porque o povo continuou vivendo por causa desse alimento. Mas eu não entendo o que o man tem a ver com o Shabat. O que é que o man tem a ver com o sábado, com o Shabat? Bom, primeiramente eu quero dizer para vocês o seguinte. O man, ou como você conhece nas Bíblias em português, maná, que é uma transliteração errada da palavra man. Você vê que não tem como ser maná, é man. Mas transliteraram maná. Maná não é tradução. Tradução, por exemplo, é eu pegar a palavra Shabat e traduzir para sábado. Isso é tradução. Pegar a palavra Hesed, graça. Agora, man, se eu quiser transliterar, eu faço isso aqui, ó. Eu coloco o M, que é uma letra que corresponde ao som do mem. Eu coloco o A, que é a vogal que corresponde ao som do Kametz. E eu coloco um N, que é a letra no português que corresponde ao Nun sulfito. Então eu tenho aqui o man. Isso é transliteração. Transliterar é simplesmente passar para um outro idioma de uma escrita diferente, que o hebraico, a escrita é diferente do latim, que do latim é que deriva o português. Então, a escrita hebraica é diferente da escrita em português. Então, quando eu quero transliterar, é escrever em português como se fala o som em hebraico. Então, isso é transliterar. Então, tem muitas palavras nas traduções bíblicas para o português que não são traduções, são transliterações. Uma coisa é tradução. Tradução é eu pegar uma palavra de outro idioma e traduzir para o português para uma palavra correspondente em português. Transliterar
é eu manter a mesma palavra do outro idioma, porém com os caracteres do idioma que está sendo transliterado, para que alguém que leia em português possa ler em português, com os caracteres em português, a palavra de outro idioma. Isso é transliterar. Então aqui é uma transliteração. Então a palavra maná que vocês encontram nas Bíblias em português é uma transliteração da palavra man. E, por sinal, uma má transliteração, né? Porque não seria maná, seria man. Não tem como ter A aí, é um nun sulfite, né? Mas muito bem. O man, ou como vocês conhecem, o maná, ele não é pão, ele não era um pão. Ele não se podia pegar como as pessoas colhiam, pegavam, ficavam por cima da vegetação, ou por cima da terra mesmo, e colocavam em vasilhas de medições, chamado efá. Era uma medida. Eles não podiam pegar ali, colocar na boca e mastigar e comer. O man, essa ração que caía do céu, deveria ser levado para dentro da tenda e ser preparado. Preparado. Ele não estava pronto para comer. Ele tinha que ser misturado até formar uma massa. Ele era como semente de coentro, branquinho. Como semente de coentro, vários. Mas não pegava e comia, não. Eles se misturavam, eles moíam, misturavam, faziam uma massa e preparavam o alimento. Que normalmente tinha um formato, como um formato de um bolo, de um pão. Pão, não pão de hoje em dia, mas algo redondo, que era a massa que as pessoas faziam. Segundo os sábios do nosso povo, quando o texto lá em Shemot diz que cada um comia conforme o seu apetite, conforme o seu comer, porque tinha pessoas que pegavam demais o man e não conseguiam, pela quantidade que pegaram, comer tudo. E não podia deixar sobrar, porque criava bicho. Está escrito. Então, quando a pessoa pegava demais e ele colocava na vasilha em casa, na medida, o Eterno fazia diminuir quem pegava demais. E quem pegava de menos, o Eterno fazia aumentar. E cada um comia conforme o seu apetite. Quando tem essa tradução conforme o seu apetite, os sábios do nosso povo interpretam o seguinte. Isso está no Talmud Shemot Rabbah, que diz o seguinte, que o man, esse alimento tão especial que veio do céu, era tão fantástico, tão maravilhoso, o man, ele era tão fantástico, tão maravilhoso, que o sabor do man dependia do apetite de cada um, ou seja, do gosto de cada um, do desejo de cada um. Exemplo, se alguém tivesse pensando, desejando comer um pão de mel, o sabor que ele ia degustar da mistura, do preparo do man, sairia com gosto de pão de mel. Mas o outro não estava pensando em pão de mel, né? O outro ele estava pensando, por exemplo, em um frango assado ou um frango cozido. Apesar de não ser carne literalmente, o sabor que ficava o man, a refeição, era daquilo que a pessoa imaginasse. Se isso, de fato,
aconteceu ou não, eu não tenho como falar, mas o que eu tenho como falar com certeza é que diariamente o Eterno enviava o man e a medida certa. Mesmo que a pessoa quisesse pegar a mais e pegasse a mais e levasse para casa, quando chegasse em casa, o Eterno fazia diminuir. Se a pessoa não quisesse comer todo, mesmo que fosse a medida que o alimentasse e guardasse com medo de amanhã não ter mais, vinham os bichos, dava bicho na tenda. Estragava o alimento. O alimento era diário, era para aquele dia. Porém, qual a relação entre o man e o Shabat? É o que vem agora. É que no Shabat, o Eterno ele não enviava o man. Não caía do céu o man no Shabat. E olha que foi alertado as pessoas para não saírem no Shabat da sua tenda para colher o man. E tinha pessoas que saíam. Na sexta-feira, no Yom Shishi, no sexto dia, o Eterno enviava o dobro, a porção em dobro. Porção em dobro. Para a sexta e para o sábado. Por isso que quem guarda o Shabat, quem guarda o sábado, sabe muito bem disso, que na sexta-feira nós produzimos o nosso alimento da sexta e ao mesmo tempo o alimento também do sábado. Já produzimos o almoço do sábado, o jantar da sexta e o almoço do sábado na sexta. E no sábado à noite, quando o Shabat termina, nós vamos e produzimos um novo jantar. Mas o alimento do sábado, que é da sexta à noite e do sábado ao meio-dia, já fica pronto na sexta-feira, durante o dia da sexta. Não cozinhamos no Shabat. O man também, ele não caía no Shabat. E o Eterno disse, isso é um sinal para vocês se lembrarem que no Shabat vocês não deverão trabalhar, fazer as tarefas comuns. O Shabat é um dia santo, um dia sagrado. Então a relação entre o man e o Shabat é justamente essa. O man é um símbolo do Shabat. Em 6 dias o Eterno provê todas as coisas. Inclusive no 6º dia em dobro. Ele nunca deixa faltar. Então tem muitas pessoas até que não guardam o Shabat com medo. Eu preciso produzir no Shabat, preciso vender no Shabat, porque senão não vai dar para pagar as contas e tal. Eu já guardo o Shabat há muito tempo. Muito tempo. E quando eu decidi fazer isso, quando eu decidi obedecer os mandamentos, veio na minha mente isso também. Porém, é um passo de fé e de amor ao Eterno. O que aconteceu é que, na verdade, sempre aumentaram significativamente, e até os dias de hoje, as vendas, os recursos aumentaram depois que eu passei a guardar o Shabat. É incrível como o Eterno faz acontecer. Isso é um exemplo que eu estou dando, é um exemplo verdadeiro da minha própria vida, não que eu ouvi falar, mas eu vivo isso. É a mesma coisa do man. O man é um exemplo, é um testemunho do dia de Shabat. Ele vem 6 dias e no 7º ele não cai, ele descansa. É o dia do descanso do Eterno. É o dia da festa de Adonai pela criação. O man, eu coloquei maná aqui em português, maná, porque é a palavra que você está acostumado em português. É o alimento que o Eterno enviou,
Aqui tá faltando um U aqui, né? Enviou para a terra por 40 anos. Foram 40 anos. 40 anos. O período que o povo esteve no deserto. Muito bem. Vamos para a próxima palavra ou frase. Vamos ver o que é que vem por aí. Com a raiz 9. Lindo. Linda palavra. Com a raiz 9. Linda palavra. 3 letrinhas. Eu tenho aqui a palavra, muito fácil também, só uma sílaba. Or. Or. O Aleph, ele não tem som. Qual o sinal massorético associado ao Aleph? É o Rolen Vav, som de O. Então aqui você veja, nem sempre o Aleph tem som de A. Pode ter som de E, pode ter som de I. Difícil ter som de I, mas pode ter. Pode ter som de O. Pode ter som de U. Normalmente é som de A. A maioria das palavras é som de A. Mas isso não é uma regra. Não, nem sempre vai ser assim. Ele não tem som, pode ser qualquer um. Aqui nesse caso você vê, é som de O. Or. Também uma palavra que aparece no início, no princípio, no começo. Aparece no começo, no princípio. Aparece no livro também de Bereshit, Gênesis. Então vamos para a palavra or. Or quer dizer luz. Aleph, 1. Vav, 6. E Resh, 200. 207. 2 mais 6 mais 1. 207. 207 é o valor numérico da palavra luz, or. E a raiz, 7 mais 2, 9. 7 mais 2, 9. Veja, vida, a vida também é considerada luz. As pessoas que têm vida são pessoas que têm luz. Por isso disse o Mashiach Yeshua, vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Vocês devem iluminar aqueles que estão em trevas, ou seja, aqueles que estão mortos. Apesar de estarem vivos fisicamente, mas é como se fossem mortos-vivos. Não tem vida. Não tem vida. Não são alimentados pelo Eterno com o man. Nem se lembram do Shabat, nem se lembram que Adonai é o Criador de todas as coisas, que provê todas as coisas, que nos criou, que nos formou, que somos todos iguais, somos todos irmãos. Veja, as raízes, a raiz 9 está ligada. Raiz 9 está ligada. Essas palavras que contêm a raiz 9 estão ligadas umas às outras. Assim como as palavras da raiz 8, como as palavras da raiz 7. Todas as raízes. Elas estão ligadas. Os seus significados. Luz. O Eterno pronuncia essa palavra quando diz: haja luz. Haja luz. E ele disse isso antes de criar o sol, viu? Antes de criar o sol, que o sol foi criado no 4º dia, sol e a lua. Antes de criar o sol e a lua, ele já declara: haja luz. Então, quando or não é só a luz física que ilumina, não é só a luz física, não é só a luz do sol, não é só a luz da lua que reflete na água. Não é só a luz de uma lâmpada. É aquela luz da menorá. A menorá. A menorá, o candelabro com 7 pontas. Veja, 7 pontas. 7 braços. 7 lâmpadas acesas, iluminando, simbolizando a presença do Eterno, simbolizando a luz de Adonai. Então tudo está ligado. Luz,
o Shabat, vida, o man, a provisão do Eterno. Vamos continuar, vamos seguir. Uma palavra também muito conhecida, com 3 letrinhas. Chesed. Graça. A palavra Chesed, ela aparece na Torá, mais na Torá, do que em todos os outros livros da Escritura. Aparece mais graça na Torá, Chesed, na Torá, do que em todos os outros livros da Escritura Sagrada. Para os tradutores, principalmente os tradutores, os primeiros tradutores para o português, como por exemplo o padre João Ferreira de Almeida, de abençoada memória, que fez a tradução para o português, uma tradução que ajudou e ajuda muitas pessoas até hoje a pelo menos conhecer o Eterno, conhecer as histórias bíblicas, né? Ele traduziu numa época que ele não tinha recurso praticamente nenhum de conhecimento de hebraico que se tem hoje, os recursos que temos hoje para aprender e entender essa língua. Então, tem que se agradecer muito pelo padre, pelo que ele fez. O nome dele aparecia nas traduções bíblicas até 1822 como Padre João Ferreira de Almeida. Mas depois, com a sociedade bíblica, eles, para vender mais Bíblias, principalmente para os evangélicos, eles cortaram o nome padre. Mas ele foi padre por toda a sua vida. Padre João Ferreira de Almeida. Eu tenho comigo textos, versões bíblicas antiguíssimas, inclusive as primeiras versões que datam de 1683, 1600, que consta o nome como padre. Eu tenho até a versão de 1822, que não foi impressa no Brasil, foi impressa na Inglaterra, mas em português, que traz o nome João Ferreira, Padre João Ferreira de Almeida. Depois que se instalou no Brasil a Sociedade Bíblica do Brasil, eles excluíram o título desse notável homem, que traduziu 3 vezes a Bíblia, que era proibido pela Igreja Romana, pelo Vaticano, de se traduzir para qualquer outro idioma, tinha que ficar no latim. E o padre desobedeceu às ordens do Vaticano, porque ele queria que a família dele, que era de Portugal, de Lisboa, tivesse acesso às traduções. E por duas vezes, ele teve todas as traduções que ele fazia, escondido, confiscadas e queimadas. E na terceira vez ele foi para Holanda, onde uma família o abrigou e o ajudou a concluir a tradução. Ele morreu, ele primeiro traduziu o que se chama Novo Testamento, depois ele veio de Gênesis, e quando chega no livro de Ezequiel, ele morre, infelizmente, mas a família onde ele estava, que o ajudava nas traduções, completa a tradução. Tá? Essa é a verdadeira história. Na época de João Ferreira de Almeida, ainda estava no começo, no início da Reforma Protestante. Mas João Ferreira de Almeida nunca foi pastor ou qualquer outra coisa protestante. Ele sempre foi, até o final da sua vida, ele foi chamado de padre. Tanto é que assim está nas traduções originais dele. Tá? Na tradução de 1600, se eu não me engano, 83. Tá? Feita lá em Amsterdã, na Holanda. Do português. Muito bem. Ele traduziu
Isso é bom a gente falar isso, porque tem pessoas que não têm esse conhecimento, né? Não estuda, não sabe, não tem conhecimento e muitas vezes é enganado por muitas falácias por aí. Então é bom colocar, pontuar tudo direitinho, tudo bonitinho e honrar quem merece, né? E o padre João Ferreira de Almeida, ele merece sim, ele merece porque ele fez um trabalho muito bom, arriscou a sua vida e abençoou muitas pessoas. Por que não? Com erros de traduções ou não, mas a essência da escritura veio para as pessoas da fala portuguesa, da língua portuguesa. Por mais erros de traduções, de palavras que traduziu de forma errada, que transliterou de forma errada, mas nós temos a essência da escritura. Tá? A palavra hesed é graça. Ele, na mente dele, cristã, ele jamais podia conceber que a palavra graça pudesse aparecer no que ele chamava no Antigo Testamento, só no Novo. Um erro fatal. A palavra graça, hesed, aparece desde o princípio, desde Bereshit, na Torá. A palavra graça, hesed, graça. 8,64. 8 o ret, 60 o samer, 4 o dalet. 4 mais 60 mais 8, eu tenho 72. Que coisa maravilhosa! 72. Que coisa linda. São também considerados os 72 títulos de Adonai. 72 títulos. Se você pegar também no livro... Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia aqui. Se você pegar, não a minha, mas a da minha filha, que eu estou aqui no quarto dela agora, fazendo essa aula. Peguei emprestado o quarto dela, vou pegar a Bíblia dela emprestada. No livro de Shemot, no capítulo 14, Arba Ezre 14, no capítulo 14, os pasukim, os versos, os versículos, os versos. 19. Os versos 19, 20 e 21. Isso mesmo? 19, 20 e 21. Esses três versos que tratam do momento mais emocionante desse capítulo, dessa história, que é a abertura do mar, e depois o fechamento do mar, esse milagre maravilhoso, que o Eterno, está escrito, que o seu anjo estava nesse momento conduzindo todas as coisas, este evento. Esses três versos, 19, 20 e 21, eles possuem 72 letras, cada um. Exatamente. Se você pegar claro que você não vai contar isso no português. Você tem que contar isso no hebraico. Você tem que pegar em hebraico Shemot 14, 19, 20 e 21. Aí você vai ver, contando as letras, que cada um deles possui 72 letras. 72 letras. É incrível. Mas é justamente, claramente, uma demonstração do Eterno que esse evento aconteceu não porque o povo merecia. O povo não merecia isso. O povo não tinha virtude. O povo não tinha virtude suficiente para que o mar se abrisse e depois fechasse sobre os egípcios. O povo não tinha essa virtude, não tinha esse merecimento. Mas o que esses três versos querem dizer?
trazem o valor numérico da palavra graça, chesed. E é justamente o significado da palavra chesed. É um favor imerecido, que não merecemos. Não merecemos, mas o Eterno faz. Mas ele demonstra. Mas ele concede. Raiz 9. Chesed está ligado à vida, está ligado à luz, está ligado ao man. O povo merecia todo dia o man descer do céu? Não. Assim como o povo também não, assim como nós seres humanos, que somos tão complicados e carregados de erros, não merecemos o descanso do Shabat. Não merecemos desfrutar desse dia com o Eterno. Mas ele concede e convida ao ser humano. Isso é graça. Chesed. Chesed. Graça. É a palavra em português que se traduz chesed. Tá? Graça. Nada tem a ver com mitologia grega. Mitologia grega é a palavra caritas. Não existe a palavra graça em grego. A palavra caritas em grego, na mitologia grega clássica, são as 3 filhas de Zeus. E o significado de graça, se eu traduzir do grego, é diferente da tradução do hebraico. Totalmente diferente. Exemplo. Conhece aquela música da menina cheia de graça? Eu não sei direito como é que é a música. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Essa graça que está dizendo aí é a mesma graça de Chesed? Claro que não. Essa graça dessa música vem justamente de um outro idioma, de um outro significado, de uma outra palavra, de outro idioma, que é justamente do idioma que influenciou muito o português, que é o grego. Essa graça que essa música e muitas outras músicas e muitas outras frases que citam graças está ligada justamente à língua grega. A língua grega, a palavra graça quer dizer, entre muitas coisas, beleza, que com certeza é o caso da música, cita beleza, que são justamente da mitologia grega clássica as 3 filhas de Zeus. Beleza, elegância, prosperidade, sorte, né? Então, e muitos outros significados, são muitos significados, né? A palavra graça, quando se traduz carets, não existe a palavra graça, literalmente graça, não existe a palavra graça literalmente no grego. É a palavra carites, ou singular caris, graça. Carites, que é o que mais aparece no grego, é graças, que são as 3 filhas, segundo a mitologia grega clássica, as 3 filhas de Zeus. Há uma diferença entre alguns autores de mitologia grega clássica, porque uns dizem que que são as filhas de Zeus com Eurínome, e outras dizem que são as filhas de Zeus com Eunômia. Talvez trate-se da mesma pessoa, mas o nome foi colocado por um autor de um jeito, por outro autor de outro. Tá? Essas 3, segundo a mitologia grega clássica, elas são as deusas do banquete, ou seja, da fartura, da concórdia, do encanto, que talvez seja daí que vem a música que eu cantei para vocês, da prosperidade familiar, da sorte. Tá? Então veja que nada tem a ver com a palavra chesed. Quando se traduz do hebraico, eu estou falando de um favor imerecido, de algo que nós não merecemos, mas mesmo não merecendo,
mesmo não merecendo ou mesmo não tendo capacidade de adquirir, porque é um valor impagável, mesmo assim o Eterno nos concede, por causa da Hesed, da graça dele. Então, quando você encontrar a palavra graça na Escritura, não fique despreocupado, não tem nada a ver com mitologia grega clássica. Tem a ver com a palavra Hesed, que tem raiz 9, que tem o 72, que é justamente o número, o valor numérico do Eterno. Os 72 títulos do Adonai. 72, as 72 letras de cada trecho do lindo e maravilhoso acontecimento da abertura e do fechamento do Yam Suf, do Mar de Juncos, da salvação do povo de Israel e do juízo sobre os egípcios. 3 versos com 72 letras. Aproveitar que estamos aqui, que é a última aula, eu vou colocar esses 3 versos para vocês. Vou colocar. Não estava programado, mas vou colocar. Vou colocar para vocês os 3 versos logo após esse slide que vocês estão vendo aí da palavra Hesed. Eu vou colocar os 3 versos de Shemot e vocês podem dar pausa no vídeo. Eu vou copiar do original e vocês vão poder contar por vocês mesmos. São 72 letras cada um. Ou seja, a abertura e o fechamento do mar, aquilo ali foi, sem dúvida nenhuma, sem sombra de dúvidas, por meio da Hesed, não por merecimento do povo. O povo não merecia. O povo não merecia. Mas foi por causa da Hesed. É por isso que Hesed está ligada à luz, Or. Está ligada a Rai, a vida. A vida, nós não merecemos a vida. Nem merecemos estar vivos, a verdade é essa. De tão mal que é o coração do ser humano. Estou falando como sociedade, como comunidade. Como um todo. Será que o ser humano merecia, por tudo que acontece no mundo todos os dias, por todas as desgraças e mazelas que acontecem no mundo todo dia, será que merecíamos estar vivos? O ser humano como um todo? Claro que não, gente. Claro que não. A maioria do ser humano não considera o Eterno, abandona ele, despreza a sua palavra. Mas é pela sua graça, pela sua Hesed, que nós estamos aqui. Baruch Hashem. Vamos para o próximo slide. Eu vou mostrar vocês devem estar curiosos para ver esses 3 versos. Vamos lá. Como eu falei para vocês, Shemot capítulo 14, fechando, obviamente, o slide anterior que você viu da palavra Hesed, que tem valor numérico 72 e raiz 9. Perceba só, Shemot capítulo 14, verso 19, verso 20 e verso 21, Êxodo 14, 19, 20 e 21, em português, obviamente, isso não vai funcionar, ou em qualquer outro idioma. Mas em hebraico, você pegando no original como está na tela, você pode dar pausa no vídeo e fazer sua contagem. Você contando cada letra do verso 19, quantas letras terão? 72. Do verso 20, 72. Do verso 21, 72. Então é impossível. Até porque na época não existia versos. Não existiam versos, eram linhas. Eram linhas. 72, 72, 72. Essas 3 partes. Em 3 partes, essa história da abertura e do fechamento do mar que foi contada em 3 partes. Você vê esses 2 pontos aqui não contam como uma letra, é o fechamento de cada parte do rolo,
que foi também considerado na contagem dos versículos como um verso. Então, cada um deles possui 72 letras. Ou seja, fazendo uma clara menção tanto aos 72 títulos do Eterno, que aparece na Escritura, como também a palavra, literalmente a palavra Hesed, que tem raiz 9 e valor numérico 72. Vocês podem contar em casa, deem pausa e contem cada letra. Eu não vou fazer isso agora por causa do nosso tempo. Que vamos fechar com chave de ouro Gemátria. Vamos fechar com chave de ouro. Muita gente, quando começa a estudar a Gemátria, me pergunta muito sobre o número 153. Que aparece lá no último capítulo do Evangelho de Yohanan, conhecido como João. Os 153 grandes peixes. Né? E por que coloca 153? Por que não coloca 150? Ou aproximadamente uns 150 peixes, ou 160? 153? Nada que está escrito é por acaso. Tudo tem uma explicação. Yohanan, ele tinha muito conhecimento de Gemátria. Você se lembra, por exemplo, no livro de Revelação, foi ele que escreveu Revelação, você se lembra, por exemplo, que ele fala, quem tem sabedoria, calcule o número da besta. A palavra que está traduzida como sabedoria está errado, não é sabedoria, é Gemátria. Quem tem Gemátria, ou seja, quem tem conhecimento da Gemátria, calcule o número da besta. Pegue o nome e some, você vai ver. Não vamos tratar disso, não se preocupe. Não vamos tratar disso. Isso pode ficar para um outro, mais para frente, um outro estudo. Eu sei que muitos podem estar até curiosos, mas vamos deixar isso mais para frente. Vamos tratar de uma coisa maravilhosa agora. Maravilhosa. O número 153. Coloquei para vocês a primeira parte da Aseret Hadvarim. Isso vocês já leram todo o pronunciamento? Todo o pronunciamento? Na aula número 5. É o primeiro pronunciamento. Eu peguei só a parte Anohi Adonai Elohei. Anohi Adonai Elohei. Eu sou Adonai, o seu Elohim. Eu sou Adonai, a força que te conduz, aquele que te protege, que te guarda, que te deu a vida. Essa frase é justamente como se fala quando se quer ler a Aseret Hadvarim. Por exemplo, nos tempos antigos não existia capítulo e versículo. Como é que o shamash, ou o servo numa sinagoga antiga, pegava os rolos para a leitura? Por exemplo, a leitura de Shavuot. Em Shavuot se lê, é tradição, se lê durante a festa, a Aseret Hadvarim, as 10 palavras da aliança, conhecido como os 10 mandamentos. Também conhecido como Aseret Hadbrot, as 10 palavras. Como é que se pedia ao shamash? Bastava falar o começo, a primeira frase, para que ele pudesse olhar no rolo e achar o local. Antigamente era muito mais complicado, né? Achar. Mas as pessoas tinham experiência. Daí que vem os nomes dos rolos. Ou seja, o nome dos livros. Quando fala Bereshit, porque começa com a palavra Bereshit. Então ele ia lá e localizava aonde começava com Bereshit. Ali era Bereshit. Quando era o rolo Shemot, por que o nome é Shemot? Porque começa
Ele Shemot. Estes são os nomes. Então, Shemot, ele ia direto e pegava o rolo. Era pelo começo do livro, assim como Vaikra. A palavra Vaikra quer dizer e chamou. Como é que qual o nome do livro Levítico? O nome do livro Levítico, traduzido para o português, a palavra Vaikra, é e chamou. Vaikra. E chamou. Mas por que o nome é esse? Porque começa o livro aqui assim. Vaikra. E chamou o Eterno a Moshe, a Aaron, dizendo. Assim como um livro Bamidbar, no deserto, porque começa assim, é a primeira frase. E como Devarim, ele Devarim, estas são as palavras. Então, quando se queria algum trecho de alguma porção para achar, que são as porções semanais que são estudadas no Shabat, cada porção tem um nome. Esses nomes não são aleatórios, inventados, não. São os começos de cada porção. Quando fala assim, Parashá Re'e, que é a Parashá de Devarim. Se eu não me engano, capítulo 11 ou capítulo 16. Acho que é 16. Ou 11. 16. Não lembro agora. Parashá Re'e. Por que o nome é Re'e? Vejam. Porque essa porção inicia com a palavra Re'e. Re'e. Vejam. Assim como Parashá de Bamidbar, que eu gosto demais. A Parashá, se eu não me engano, no capítulo 13. É capítulo 13. Shelach lecha. Envia para ti. Então, quando falava, envia para você, Shelach lecha, a pessoa sabia e rapidamente encontrava essa porção. Porque é o começo. Não existia capítulos e versículos. Quando Yeshua, por exemplo, ele fala, no momento da sua morte, ele diz assim, Avi, lama zavactani. Avi, lama zavactani. Meu pai, por que me abandonaste? Ele não está falando isso direcionado ao Eterno, como muita gente pensa. Ele está falando isso direcionado aos seus discípulos. As pessoas, não os discípulos, os 12, mas aqueles que o seguiam. Mulheres, crianças, idosos, sacerdotes. Muitos que o seguiam e estavam naquele momento arrasados com a sua morte, com aquela condenação terrível, com aquela vergonha terrível, exposto à vergonha. Um homem que não cometeu nada de errado. Um homem que todos acreditavam piamente, aqueles que estavam ali, os seus seguidores, acreditavam piamente ser o Mashiach. E de repente, tão jovem, 33 anos e meio, está morrendo desse jeito. Aí o que ele diz para as pessoas que estavam vendo aquele momento com a esperança deles indo embora? Havia vila mas Vactani. Ou seja, ele deu uma direção para eles se lembrarem do Salmo 22. Porque como começa o Salmo 22? Pegue a sua Bíblia e abra no Salmo 22. Como é que ele começa? Avi, lama azavactani. Meu pai. Perdão, não é Avi, eu me enganei. Um lapso da memória. Eli. Não Avi. Avi é meu pai. Ele fala Eli. Eli. É El-I. Ou seja, meu Elohim. El. Força que nos conduz. Eli, me perdoe, por favor. Lapso de memória. Eli, lama zavactani. Meu Elohim, por que tu me abandonaste? Ele não está falando para o Eterno, ele está falando para as pessoas se lembrarem do Salmo. Se você ler o Salmo 22,
O Salmo 22 conta exatamente aquele momento que ele estava vivendo. Leia o Salmo 22 todo. Fala inclusive das suas vestes que estavam sendo disputadas. Foi exatamente o que aconteceu. Fala das suas mãos, dos seus pés, rasgados, perfurados. Em umas versões aparece perfurados, traspassados. Em outras versões aparece como um leão. Mas um leão pegar a mão de alguém vai fazer o quê? E os pés, vai fazer o quê? As mãos e os pés. É a mesma coisa. Mesmo sentido. Né? As mãos e os pés estavam completamente danificados. Né? Mas o Salmo 22 garante ao ungido que o seu corpo não iria sofrer a decomposição. Ou seja, ele ressuscitaria dos mortos. Então ele estava dizendo para eles se lembrarem desse salmo muito conhecido, mas ele não podia falar, por favor, leia o Salmo 22. Não existia, não era dessa forma. Ele simplesmente cita o começo de algo, de algum texto, que faz as pessoas se lembrarem de todo o contexto. Assim sempre foi nos tempos antigos. Tá? Era dessa forma que se fazia. Muito mais complicado, né? Hoje em dia ficou mais fácil, porque temos capítulos, temos versículos, e mesmo assim as pessoas não se interessam. Antigamente era mais difícil, mais complicado, o acesso às escrituras era restrito, não era todas as pessoas que tinham acesso, muitas não sabiam ler, não sabiam escrever, muitos até que sabiam ler e escrever, mas não tinham rolo para ler, que era muito caro de se fazer, era feito à mão, tinha que ser um escriba, era muito caro, você tinha que bancar um ano inteiro um escriba para fazer uma cópia para você, de toda a escritura, um ano inteiro de trabalho. Hoje em dia, nós temos acesso, hoje em dia nós temos recursos, hoje em dia é fácil você se localizar e passar os textos para se ler, os capítulos. As pessoas não, infelizmente. Né? Talvez se fosse mais difícil, se tornaria mais... Mas muito bem. Anohi Adonai Elohei. Eu sou Adonai, o seu Elohim. Essa frase que vocês estão vendo aí, que é o começo da Aseret Hadevarim, dos 10 pronunciamentos. Vamos fazer a gemátria? O Aleph é 1, o Nun é 50, o Kaf é 20, o Yud é 10, outro Yud 10, o Re é 5, o Vav é 6, o Re é 5, o Aleph é 1, o Lama é de 30, o Re é 5 e o Yud 10. Baruch Hashem. Então você vai somar 10 mais 5, mais 30, mais 1, mais 5, mais 6, mais 5, mais 10, mais 10, mais 20, mais 50, mais 1. Tá preparado? Então vamos lá. 153. O mistério foi revelado para você. 153. Quando você lê lá em Yohanan, qual o contexto da história? Já havia acontecido a ressurreição dos mortos. Já havia acontecido a ressurreição dos mortos. A ressurreição de Yeshua, do Mashiach. Os discípulos, os Talmidim, estavam na Galileia, voltaram à sua vida anterior, que a maioria eram pescadores, estavam pescando, não conseguiram pescar nada, e de repente houve uma voz de um homem que está na areia do lago, na Galil, do Kinneret, dizer:
jogue do outro lado a rede. E eles disseram, mas nós passamos a noite toda, não pegamos nada. Joga do outro lado. Eles jogaram a rede e vieram, a rede cheia, e quase que o barco vira, quase que o barco de repente trazem. E interessante é que eles contam esses peixes, fazem a contagem dos peixes. E a contagem dos peixes dá exatamente 153 grandes peixes. Então muita gente fica intrigado por esse número. Porque tem alguma coisa, tem alguma explicação, tem algum motivo de ser um número tão exato, 153. De ser tão específico. Primeiro, contador não. Pescador não fica contando peixe, ninguém conta peixe. Ele quer saber quanto deu de peso. Não fica contando 1, 2, 3 peixes. Nenhum pescador faz isso. Mas é interessante que eles, depois desse grande milagre, dessa pescaria, chamada pesca milagrosa, eles fizeram a contagem. E essa contagem veio justamente o número 153, que com certeza era um número que trazia à memória deles essa frase. Não é à toa. Yeshua estava falando para eles essa frase. Anohi Adonai Elohei. Eu sou Adonai, o seu Elohim. A partir desse momento, a partir desse evento, eles nunca mais foram os mesmos. A partir desse evento, nunca mais foram os mesmos. Negaram Yeshua em vida, quando Yeshua ainda estava vivo. Mas, depois desse evento, após a ressurreição de Yeshua, mesmo ele não estando fisicamente com eles nunca mais negaram, inclusive deram a sua vida afirmando que Yeshua ressuscitou dos mortos. Quem é que pode morrer por uma coisa que nem acredita direito? Assim aconteceu com os Talmidim de Yeshua, com exceção de Yohanan, o que escreveu esse livro, o livro dele com o nome dele, Yohanan, e também o livro de Revelação. Também tem raiz 9. 1 mais 5 mais 3, 9. Baruch Hashem. Mesma raiz do Shabat, mesma raiz de luz, mesma raiz de graça, de Hesed, né? Mesma raiz do man, do alimento, da provisão. Eu sou Adonai, o seu Elohim, a força que te conduz. Ou seja, ele voltou a ser o que ele sempre foi. Durante os 33 anos e meio que ele esteve na Terra, ele era um ser humano comum, desprovido de qualquer ser humano, como eu e você. Ser humano. Está escrito, ele se desfez de toda a sua glória. Mas após a ressurreição, toda essa glória voltou para ele. E é no amor dele, do nosso Mashiach Yeshua, que eu me despeço de vocês nesse estudo tão especial que é o estudo da Gemátria. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Laila Tov, boa noite para todos, no amor do Mashiach Yeshua. Shalom a todos.